Quarto ponto do iceberg. O Deus de Israel tem uma esposa. Beleza. Eu vos tenho abençoado por Yahvé de Samaria. Esse é rápido, tá? Porque eu não vou entrar em tantos detalhes, porque a gente já falou lá sobre Asherá brevemente, porque tem no panteão ugarítico, você tem o deus El e a deusa Asherá, ou Atirat, né? No ugarítico, que é chamado de Asherá no hebraico. O que acontece é que a figura de El, que é o Deus supremo, o Deus criador da humanidade, o Deus que é visto como um sábio e sem idade, ele é o pai dos anos, né? É o Deus mais velho de todos. Essa figura, essa forma de pensar sobre o sagrado, categorizar um aspecto do sagrado que é El, é assimilada, né, no culto javista. O culto de Yahvé assimila esse vocabulário sobre El, essa forma de pensar sobre o Deus Supremo, que vem do repertório mais amplo ali da região do Levante. Então, a figura de Yahvé e a figura de El passa a ser entendido por algumas pessoas naquele contexto. Aí, de novo, a discussão aqui, mas El e Yahvé são o mesmo Deus? Depende para quem você pergunta na antiguidade. Mas tem pessoas na antiguidade que começam a identificar esses deuses. El nada mais é do que Yahvé. Yahvé é El. Inclusive o nome Elias significa Yahvé é meu El, né, literalmente. Eliarro, né? O meu El, meu Deus, é Yahvé. Então você tem essa associação. El Shaddai, por exemplo, né, os patriarcas, segundo o texto de Êxodo, diz lá Deus se revela, Yahvé se revela para Moisés, falando que o seu nome divino, o seu nome próprio é Yahvé, mas que os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, o conheceram como El Shaddai. El Shaddai é o Deus da montanha, o El da montanha, a montanha onde os deuses se reúnem. Isso é traduzido às vezes como Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, mas é uma tradução equivocada que vem de um erro de tradução da Septuaginta, que no texto grego os autores dessa tradução traduziram El Shaddai como Pantocrator, Todo-Poderoso. Mas hoje, né, o resgate histórico-linguístico dessa palavra Shaddai, proposto, né, que tem a aceitação do consenso acadêmico, né, tem a maior parte dos especialistas nessas línguas e nesses temas, concorda que Shaddai vem de Shadu, que é um termo, se eu não me engano, acádio, originalmente para montanha. Então El Shaddai seria o deus da montanha. Tem outras hipóteses também, como o deus das estepes, a partir de Sedé, mas a quantidade de pessoas que apoia essa hipótese é menor. A quantidade de pessoas que apoia o Pantocrátor, o Todo-Poderoso, é praticamente nula. Mas então você tem essa ideia de que o que as pessoas chamavam de El, o Deus que as pessoas chamavam de El, é Yahvé. Só que ele estava sendo cultuado às vezes de forma imprópria e tal. Você vai estabelecer o culto de Yahvé adequado a partir de agora. Mas era mais ou menos o mesmo Deus. Algumas pessoas pensam assim, né? Outros não. Por exemplo, Filo de Biblos, que é um autor fenício do primeiro século, ele diz que, acho que do primeiro século depois de Cristo, o Filo de Biblos ele diz que El, que ele chama de Elos, é Cronos, o deus grego, o pai de Zeus, né? Porque Zeus é identificado como Baal. Mas aí é outra história também, não precisa aprofundar isso aqui muito agora. Mas então, assim, tem essa associação de Yahvé e El, e se El é casado com Asherá, Atirat, então Yahvé talvez esteja também casado com Asherá, Atirat, afinal são o mesmo Deus. E você encontra essa visão em alguns objetos arqueológicos antigos, como, por exemplo, alguns vasos que foram encontrados em Kuntilet Ajrut, né, ao sul ali de Judá, e Kirbet El-Kom, que está atualmente no território da Cisjordânia. Então, em um texto, nesse aqui, inclusive, né, o Pitus A, diz o seguinte: eu vos tenho abençoado por Yahvé de Samaria e sua Asherá. Yahvé de Samaria. Por que Yahvé de Samaria? Porque os deuses também, nesse contexto antigo, eles são chamados pelo nome deles de acordo com o templo, muitas vezes. Então você tem o Zeus de Heliópolis, você tem várias categorias, né? O Zeus olímpico, que é o Zeus da cidade de Olímpia. Então isso refere à manifestação específica de um deus de uma certa região. No caso aqui, ele chama o Yahvé de Samaria, que ele cultua em Samaria, leva provavelmente, né, as suas oferendas em Samaria, e esse Yahvé de Samaria tem a sua Asherá. Outro vaso, né, o Pitus 3 de Kuntilet Ajrud, fala: eu te abençoei por Yahvé de Temã, é outra cidade, então uma manifestação de Yahvé de outra cidade, e sua Asherá. O Yahvé dos autores bíblicos, da maioria deles, pelo menos, é especialmente o Yahvé de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, né? Mas tinha vários outros templos javistas também, né? Templos de Yahvé fora
de Jerusalém, como o templo de Arad, por exemplo. E tem outro vaso, né? Outra inscrição, na verdade, isso não é um vaso, é uma inscrição numa pedra, tem uma mão impressa nele, uma inscrição que diz: abençoado seja Ouriarro, que é um nome javista, né? Ele tem o nome de Javé no nome, é um nome teofórico que carrega o nome do Deus Javé. Então, abençoado seja Ouriarro por Javé, de seus inimigos ele o salvou por sua Asherá. Então, as referências a Asherá ao lado de Javé aí como espécie de casal divino. E aí vem nesse pote, né, em que tem no Pitus A, tem essa frase aqui: eu te abençoei, né, por Javé de Samaria e sua Asherá. Tem essas duas figuras que muitas vezes algumas pessoas entendem como sendo Javé seria esse e Asherá seria essa, né? E apontam até que isso aqui seria um pênis, indicando a fertilidade, Javé como um deus da fertilidade, relacionado à chuva, né? Então, a representação de deuses com o falo, né? Bastante destacado, tem muito a ver com a fertilidade, isso é verdade, mas nesse caso não procede, né? Eu vou argumentar por quê. Por que eu e, por exemplo, William Dever, né, vários, não, isso aqui não sou eu que estou tirando isso da minha cabeça, né? São vários autores que eu acompanho, que sabem infinitamente mais do que eu sobre o assunto, que propõem isso, né? Isso aqui provavelmente, na verdade, é o deus Bes, que é um deus egípcio originalmente, que era muito cultuado como um deus protetor do lar, um deus protetor dos partos, em toda a região do Levante, até a Síria, e é um deus muito popular mesmo. E esse deus Bes, ele é representado de forma teriomórfica, né? Ele tem uma forma animalesca, então vocês veem a cara, né, meio bestial, com umas orelhinhas aqui que a gente vê também nessa figura, e um penacho na cabeça, que a gente também vê esse penacho nos dois casos. Além disso, a gente vê o deus Bes, ele usa uma roupa de sacerdote egípcio que é um leopardo, uma pele de leopardo. A gente encontra em várias figuras, em papiros do Livro dos Mortos, os sacerdotes egípcios usando essa roupa de leopardo. E aqui a figura está toda pintadinha. Será que isso é uma referência ao leopardo? Aí já não é tão direto, né? Mas pode ser as pintas do leopardo. E quanto ao tal pênis, né? Bom, isso aqui provavelmente, na verdade, muito provavelmente, eu vou dizer assim, com certeza, tá? Eu tô bem confiante nessa interpretação. Isso é o rabo da roupa de leopardo, né? Não é o rabo do Bes, não, tá? É o rabo da roupa. Porque ele tem essa roupa de leopardo e aí pende dessa roupa o rabo, a cauda do leopardo. E ela fica aqui para trás. Se você está vendo de frente, numa figura em 2D, você pode interpretar que isso está na frente, que isso é um pênis. Inclusive, a gente vê imagens de Bes com o pênis também bastante destacado. Não é o caso dessas aqui, né? Essa aqui a gente tem realmente a cauda do leopardo. Mas, de qualquer forma, para mim, assim, está bem definido assim, que essas representações não são representações de Yahvé e Asherá, são uma representação masculina e uma feminina de Bes, que era representada de forma masculina e feminina. O que poderia ser argumentado é que utilizaram a iconografia de Bes para representar Yahvé e Asherá. Aí pode ser, mas assim, eu não vejo por que partir para essa interpretação em vez de ser simplesmente Bes e Asherá. Agora, a gente pode ter representações de Asherá nesse Pitus, só que eu não peguei a imagem, infelizmente. Mas, bom, essa pode ser uma representação de Asherá. A vaca amamentando, aqui tem um bezerrinho que ficou cortado, porque Asherá é representada como uma vaca, muitas vezes como várias deusas, né? A Ator, Kudshu mesmo, a sagrada, são representados como a vaca sagrada Ninsum, né, da história de Gilgamesh. Então a ideia da vaca sagrada é muito comum, pode ser uma representação de Asherá essa vaca. Pode ser também uma representação de Asherá um caco de Kuntilit Ajrud que traz uma árvore com uns ibex, né, aqueles animais com um chifre, né, bem longo, retorcido, com umas argolinhas, né, ao longo do chifre, que também é uma representação comum da deusa mãe, né, da deusa nutriz, da deusa da nutrição. Pode ser uma representação de Asherá. Agora, isso aqui ser Yahvé e Asherá, eu não compro essa ideia de forma alguma. Mas beleza. Próximo, então, rapidinho, né? Porque Asherá, como eu disse, depois a gente pode discutir isso com muito mais profundidade aqui, né? No curso. Então vai ter uma aula específica sobre Asherá, né? Não está liberada ainda, por enquanto é liberada só a primeira aula sobre politeísmo, né? El e o politeísmo. A gente vai liberar uma por semana, vai ter a discussão sobre Asherá específica, né? Vai ter uma sobre Baal também específica, e aí vai Moloch, Marduk, Tammuz, e já veio o monoteísmo finalmente, né?